queridos ouvintes do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Quem fala aqui é Carlos Renato Cunha, um dos membros da equipe do podcast. E hoje temos a alegria de anunciar um episódio com Nádia Rúbia Biscaia da Rocha Loures, que vai tratar sobre a tributação imobiliária, do setor imobiliário, no IBS e na CBS. A professora Nádia é doutoranda e mestra em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Tributário e Processual Tributário pela Unicuritiba, é advogada militante na área tributária, e eu espero que vocês gostem bastante do episódio. Não esqueçam os recadinhos de sempre. Curtam as nossas páginas no LinkedIn, no Facebook, sigam nosso perfil no Instagram, no X, e também mandem e-mails com sugestões, críticas, elogios para contato@tributariaopedouvido.com.br. Muito obrigado. Bom episódio. Uma grande alegria recebê-la aqui, professora Nádia. Então, com a palavra. Obrigada, professor Carlos. Eu gostaria inicialmente de agradecer esse convite, agradecer o espaço para a gente tratar de um tema que reserva muitas páginas no dia a dia, não só de advogados, como de empresários, principalmente empresários do ramo imobiliário. Então, aqui a gente vai fazer um apanhado do que a gente tem hoje na legislação, tanto pela Lei Complementar 214, quanto pela 227, que veio mais recentemente. Bom, como vocês já estudaram, a reforma tributária, com base no princípio da neutralidade, não cumulatividade, ela trouxe uma reestruturação do nosso sistema. Vocês já viram que o fornecedor agora vai ser aquele, quem é o fornecedor, quem é o contribuinte, aquele que desenvolve atividade econômica de modo habitual ou em volume que caracterize a atividade econômica, e aquele que desenvolva a atividade econômica de forma profissional, ainda que seja uma profissão não regulamentada. E aqui a gente vai ter a alocação por temporada. A gente vai ver logo mais. Qual foi o desenho que o legislador trouxe para a gente nessa remodelação no setor imobiliário? Agora, a locação, que antes era afastada da tributação do imposto sobre serviços, agora ela trouxe para debaixo do braço aí do CBS e da IBS. Então, a locação não era onerada, hoje é. A cessão onerosa continua sendo onerada, a gente tem o arrendamento. O mais interessante, servidão, aquela cessão de uso de espaço, passa a ser tributada, permissão de uso, direito de passagem, instituição de direitos reais, tudo que tiver onerosidade vai ser tributado. Agora, o que não vai ser tributado nessa reforma? A gente tem algumas exceções que o legislador trouxe, e essas exceções comportam exceções também, porque o legislador ele não quer perder a arrecadação, muito pelo contrário, quem achava que a reforma tributária vinha para reduzir a tributação, está enganado. Porque a gente está vendo aí a alocação é um exemplo disso. Bom, o que não vai entrar em tributação são aquelas doações sem contraprestação em benefício do doador. Aqui a gente pode citar aquelas doações que são puramente filantrópicas ou humanitárias, ou doação sem ter uma contraprestação para quem está recebendo. Aí vocês me perguntam, se eu receber uma doação que tem uma contraprestação, então eu recebi aqui um terreno que eu vou, explorar, e a pessoa que está me doando esse imóvel quer uma contrapartida, por essa doação. Aí entra na regrinha da exceção que eu comentei agora há pouco com vocês. Caso as doações tenham por objeto bens ou serviços que permitam a apropriação de crédito pelo doador, quando tem essa contraprestação na doação, de duas uma, ou essa doação é tributada com base no valor de mercado do bem ou do serviço que foi doado, e aqui é interessante que eu comentei mais sobre o bem, doações puramente filantrópicas, mas entra serviços também, é um ponto de atenção. Ou se eu não tributar com base no valor de mercado do bem ou do serviço, o contribuinte vai ter todos os créditos que ele tomou anulados, Então, aqui fica um adendo de importância para vocês. Operações de permuta entre bens imóveis não será tributada, a não ser que tenha torna. Essa torna é tributada. Constituição ou transmissão de direitos e garantias não são tributados. Operações são realizadas pelas family offices, que são organizadas por aquelas organizações gestoras de fundo patrimonial, também estão excluídas da tributação. Aqui foi um lobby muito bom, diga-se de passagem. E também não incide IBS-CBS no financiamento com imóvel dado em garantia a credor contribuinte regular, cuja propriedade tenha sido consolidada a ele ou transmitida
em pagamento ou amortização de dívida. Então, veja, se a propriedade é consolidada a favor de alguém ou a ele transmitida em pagamento de uma dívida, a consolidação da propriedade, do bem do credor, não é sujeita ao IBS-CBS. Agora, se esse credor aliena esse bem, a gente tem 3 regras de exclusão dessa não tributação, né? Então, se o prestador da garantia não for contribuinte do IBS-CBS, aí eu não tenho a incidência dos tributos. Agora, vai ter a incidência pelas mesmas regras que seriam aplicáveis à alienação, caso eu realizasse diretamente com o prestador da garantia, e ele for o contribuinte. Tá? E se houver excesso na alienação e tiver ali um valor que o prestador da garantia tenha que devolver, também a tributação do IBS-CBS considera o valor de alienação do bem. Então, vejam que aqui a gente tem muitas regrinhas do que não é tributado e o não tributado ainda comporta algumas exceções. Tá? Tributação das imobiliárias. O que a gente vai ter aí no cenário, né? As imobiliárias, elas começaram sem nenhum tipo de benefício nessa reforma. Após numerosas conversas com o governo, foi estabelecido um redutor de 50% para essas atividades. Então, hoje, se a gente tem uma tributação prevista ali em 28%, as imobiliárias vão ser tributadas a 14% de IBS-CBS, o global. Tá? Então, sempre que a imobiliária fornecer o serviço de administração e intermediação de bem imóvel, quando ela for emitir a sua nota fiscal, ela vai passar a destacar o IBS-CBS, considerando o redutor de 50%. Então, como vocês já devem saber sobre regra matriz de incidência, não tem muito segredo sobre como ocorre a tributação aqui. Então, quem deve recolher o IBS-CBS é a imobiliária propriamente dita, porque é quem realiza o fato gerador da obrigação tributária. A base de cálculo vai ser o valor daquele serviço da administração e intermediação imobiliária, e o mais interessante é a possibilidade de creditamento, né? Então, aqui a gente coloca que o planejamento pode ser interessante de acordo com a carteira que essas imobiliárias tiverem, né? Se tiverem clientes grandes, né? E aqui eu até abro um parênteses, porque aquelas empresas que estão no Simples Nacional poderão optar se vão entrar na regra do IBS-CBS ou vão continuar na tributação usual, né? Se elas vão ser contribuintes IBS-CBS. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que, ao mesmo tempo em que eu vou ter um pouco mais de carga tributária, eu vou conseguir me creditar e os meus fornecedores, tomadores de serviço, vão poder se creditar do meu preço de serviço. Então, por exemplo, os contadores, as imobiliárias contratam contadores para fazer ali demonstração de resultado, para fazer as obrigações fiscais, tudo mais. E vamos supor que um contador cobre ali R$2.000 por mês essa imobiliária. Se esse contador, essa contabilidade estiver no Simples Nacional e for optante pelo IBS-CBS, a imobiliária vai poder se creditar do valor da contabilidade, do valor daquele serviço. Tá? Então, vejam que a reforma ela traz não só uma reestruturação em relação a onde incide o tributo, as alíquotas, regimes diferenciados, mas também ela traz para a gente uma nova mentalidade de negociação, uma nova mentalidade de relações, né? Então, isso fica muito evidente quando a gente trata da reforma no setor imobiliário. Tributação das imobiliárias não tem muito segredo, é o cenário que a gente tem hoje, então, uma alíquota aproximadamente de 14%, porque a gente tem um redutor de 50%, e a possibilidade de tomar crédito. Agora, o principal, que foi o causador do maior bafafá, né, que a gente tem visto aí muita discussão em rede social, muita discussão, principalmente no Instagram, muito vídeo, né, os empresários são bombardeados o tempo todo com vídeos chamativos sobre a tributação das locações, e há algumas questões que a gente precisa prestar atenção, e não é só em relação a quem é contribuinte ou quem não é, mas principalmente quando a gente for falar do valor de referência e do CIB, tá? Porque tem alguns detalhes que não estão chamando atenção e que é importante a gente trazer a conhecimento e conversar sobre. As locações, a pessoa jurídica sempre vai ser contribuinte, ela sempre vai recolher IBS-CBS, tá? Então, aqui o foco é prestar atenção na pessoa física,
que vai ser o contribuinte regular. Então, a gente tem a regra chamada do retrovisor, né? Então, se no ano anterior eu oferi uma receita total de locações superior a R$240 mil, e desde que relativa a 4 ou mais imóveis, a pessoa é considerada contribuinte. Aqui também eu abro outro parênteses. A legislação, quando trouxe esse valor de R$240 mil, ela fez um adendo, atualizados pelo IPCA. Então, esse 240 mil que consta lá na lei complementar, já não é mais 240 mil, já deve estar em 250, 260 mil, tá? Porque a gente tem que atualizar esse valor para poder entender quem se encaixa ou não nessa regra. E o mais importante aqui é entender que a renda superior, com locação, a receita superior a 240 mil atualizado, e ter ou 4 ou mais imóveis é uma regra que soma. Então, tem que ter as duas questões juntas, tá? Então, essa é a regra do retrovisor. Então, o meu cliente vai olhar para trás no ano de 2025 e vai ver se ele teve essa receita e se ele já tinha mais 4 imóveis. Por que 4 ou mais imóveis, né? Porque a regra diz, tenham por objeto mais de 3 bens imóveis distintos. Por que o legislador não simplificou, né? Colocasse 4 ou mais imóveis de uma vez? Não sei. Então, a gente tem essa regrinha retrovisor e no ano corrente, caso a pessoa exceda o limite de 240 mil reais no ano, que dá mais ou menos ali uns 20 e tantos mil reais por mês, ela também vai se tornar contribuinte automaticamente. Que a gente teve uma alteração importante pela Lei Complementar 227, porque nessa regrinha aqui, antes não estava a locação por temporada, que é aquela locação com menos de 90 dias, né? Então, Airbnb, quem tem, enfim, imóveis que loca por conta própria, tem imobiliária, coloquei alguma outra plataforma que não o Airbnb, eles conseguiram fazer um lobby para colocar nessa regra retrovisor. Então, agora, quem tinha 4 ou mais imóveis em locação por temporada e teve uma receita superior a 240 mil, aí passava a ser contribuinte, porque qual era a regra antes da Lei Complementar 227? Locou por temporada é contribuinte, tá? Então, o legislador veio com esse acréscimo para tentar desonerar um pouco aqueles contribuintes que fazem locação por temporada, ou tem 2, 3 imóveis e não alcança esse limite de 240 mil atualizados no ano, tá? Então, aqui é muito importante eu destacar isso para vocês. Um outro ponto também, que é uma coisa que eu vou repetir ao longo dessa fala, é que nós dependemos de regulamentação. Sim, a gente tem a Lei Complementar 214, a gente tem a 227, mas ainda não saiu a regulamentação. Então, eu vou repetir isso muitas vezes, porque isso vai ser importante para fixar essa questão da reforma. Tá? Então, a gente tem essa regra retrovisor e do próprio ano. O próprio ano, basta eu exceder esse 240 mil, que hoje está 250, 260 mil, que a pessoa vai ser automaticamente contribuinte. Tá? Quem deve recolher o IBS-CBS é o locador proprietário. Esse ponto parece simples, mas não é tanto. Por quê? A legislação vai trazer para a gente a questão da nota fiscal de serviços. Antes, as pessoas físicas não recolhiam imposto sobre serviços, não tinha essa tributação. Então, o que era o dia a dia de um proprietário? Passava o imóvel para uma imobiliária administrar, fazer intermediação com os locatários, receber os recibos, né? Muitas vezes a imobiliária intermedia, recebe esse pagamento e depois repassa para o proprietário. O proprietário só recebia aqueles recibos, né? E recebia o valor na conta e fim de papo. Fazia, claro, a declaração para imposto de renda, tudo mais, mas fim de papo. Agora, o proprietário, sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica, que, enfim, essa é outra história, mas sendo pessoa física, ele vai ter que emitir a nota fiscal de serviços. E aqui é um ponto muito interessante, porque tem muitos proprietários acionando imobiliárias para que elas comecem a emitir a nota fiscal, só que acontece que a responsabilidade pelo recolhimento, pela emissão de documento fiscal, é do proprietário. Então, aqui a gente sempre alerta as imobiliárias e alerta os advogados que têm como cliente essas imobiliárias que façam um informativo,
né, explicando que quem recolhe o IBS-CBS, quem emite a nota fiscal, deve ser o proprietário, isso não deve ser passado para a imobiliária e muito menos para o locatário, tá? Esse é um ponto importante de falar, inclusive porque a gente viu muito burburinho nas redes sociais também sobre a emissão da nota fiscal. A gente teve um ato conjunto do Comitê Gestor com a Receita Federal, no final do ano passado, salvo engano, o ato número 1, dizendo o seguinte, que enquanto não sair a regulamentação, não tem penalidade pelo não recolhimento e não emissão do documento fiscal. Então, por mais que a gente saiba que vai ter a nota fiscal e vai ter essa obrigação para os proprietários, ela ainda não está vigente. Quando que ela vai estar vigente? Quando sair o regulamento do IBS-CBS, isso vai ser amplamente divulgado, e a partir da sua publicação, a gente conta 4 meses, e daí sim passa a estar em vigor aí a emissão da nota fiscal. A título de exemplo, essa nota fiscal, quando a gente falar de pessoa física, a gente tem o site que o próprio governo federal outorgou para os contribuintes, se você procurar no Google a Nota Fiscal Brasil, você vai encontrar esse ambiente, tá? Eu até tentei logar já, mas como eu não tenho nenhuma alocação, o sistema não libera para mim porque eu não tenho esse cadastro, eu não tenho esse acesso, mas quem tiver eu falo para tentar acessar, para ver como que é, se conseguir, porque é interessante. Para a pessoa jurídica é um pouco mais fácil, porque tem sistemas, né? Então, para você parametrizar o sistema, a Receita Federal está lançando várias notas técnicas, vários documentos para auxiliar o ajuste do sistema, né? Então, para a pessoa jurídica acaba sendo um pouco mais fácil. Para a pessoa física vai ter que ter esse trabalho inicial de entender o portal, não é tão difícil, né, porque tem as informaçãozinhas de valor da locação, quem é o locatário, enfim, então, esse é um parênteses importante de colocar aqui. A formação da base de cálculo, então, quando a gente olha para a regra matriz de incidência do IBS-CBS, ampla, né, então, bens e serviços, na locação, a minha base de cálculo para incidir o IBS-CBS implica na consideração do valor da operação da locação, eu tenho que considerar também os juros e variações monetárias, aqui, por exemplo, os atrasos, né, que o locatário tem que pagar esses juros, acréscimos decorrentes do ajuste do valor da operação, descontos concedidos sob condição, e inclusive importâncias que são cobradas ou recebidas como parte do valor da operação. E aqui inclui seguros e taxas. Então, todos esses valores que estiverem alocados nessa operação de locação, tudo que for cobrado do locatário, ou que possa ser cobrado, como seguros e taxas, isso forma a base de cálculo. Agora, o que não vai para a base de cálculo? Tributos e emolumentos que vão incidir no imóvel e despesas de condomínio. Então, tem proprietários que repassam esses valores para os locatários, né? Repassa o condomínio, repassa a IPTU, por mais que haja esse repasse, quando ele for fazer o lançamento do valor da operação, ele não vai poder colocar como integrante da base de cálculo. O que não é, obviamente, ruim, porque como é repassado, não vai integrar o IBS-CBS. O redutor social é algo que veio para desonerar a locação, mas aqui a locação residencial. Tá? Locação por temporada, locação principalmente comercial, a gente não tem esse redutor social, e aqui foi uma elaboração para justamente diminuir os efeitos desses novos tributos sobre uma receita que antes ninguém estava acostumado. Então, aquelas pessoas que possuem mais de 4 imóveis com receita acima de 240 mil, ou que no ano corrente faturaram ali mais de 20 e tantos mil por mês, eles vão conseguir colocar o redutor social. E aqui é importante, aqueles contribuintes que locam residencial e não por temporada, tá? Então, vejam aqui, o legislador previu um redutor de R$600, que também é corrigido pelo IPCA. Vejam que os R$600 quando a lei foi editada, hoje, já deve estar perto aí de R$800, R$900. Tá? Então, tem essa questão também do IPCA, e esse redutor é aplicado sobre o custo efetivo da locação, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado quando for fazer o lançamento dos tributos. Agora, vocês me perguntam, tem um limite para esse redutor? Tem um limite. Se eu tenho um redutor, vamos
pegar aqui o valor original de R$600 o meu redutor, mas eu loco por R$600, o redutor vai zerar esse imposto a recolher. Agora, se eu tenho uma alocação de R$400 e o meu redutor é de 600, eu não ganho um crédito de R$200. Ele simplesmente vai zerar o imposto a recolher. E é engraçado porque esse saldo de R$200 que sobrar, ele não vai ser usado para tomar crédito, tá? E ele pode também ser pago em dinheiro. Então, tem essa questão que o legislador também prevê um tipo de tratamento diferenciado para alocação residencial. E aqui também um outro adendo. Mesmo que imposto a pagar, né, o IBS, CBS a pagar seja zero, a pessoa vai continuar como contribuinte regular. Então, eu não ter imposto a recolher por conta do redutor social não exclui a minha capacidade de ser contribuinte, né, a minha sujeição é passiva. Então, esse é um ponto que todos precisam prestar atenção. Aqui os tipos de locação, né, eu vim mencionando alguns critérios ali da regra matriz, como base de cálculo, quem recolhe, né, quem é o sujeito passivo, formação de base de cálculo, mas é importante delimitar os tipos de locação, né, então a gente tem a locação residencial, que é acima de 90 dias, onde eu vou pegar esse valor da operação, né, toda a formação da base de cálculo menos o redutor social. A locação comercial vai ter o valor da operação, e a locação por temporada, até 90 dias também o valor da alocação. Da operação. Então, vejam que o redutor social é apenas para o residencial. A alíquota também, a gente tem tratamentos diversos. Então, sempre que eu falar de uma alocação residencial ou comercial, a gente tem uma redução de 70% da alíquota, que é por conta da seletividade. Então, ao invés do proprietário, sobre a base de cálculo formada, aplicar os 28% que estão previstos, ele vai aplicar uma base de cálculo de só 8,4%. Aqui é uma aproximação, porque a gente sabe que nós não temos ainda a alíquota cheia, a gente não sabe ainda, mas é uma aproximação que a gente faz para conseguir compreender melhor o tema. Já a alíquota por temporada, ela tem uma redução de só 40%, então ela vai ser tributada a 16,8%. Por que isso? Porque o legislador falou o seguinte, olha, eu observo a alocação por temporada, eu equiparo, na verdade, a atividade hoteleira. Se vocês forem na legislação, na 214, na lei complementar, vocês vão ver que o legislador, ele joga justamente o redutor lá, quando ele trata do serviço hoteleiro. Então, a alocação por temporada é a única que tem essa redução menor em comparação com a residencial e comercial. Novamente, aqui, visando também não só o aumento da arrecadação, mas privilegiando quem faz a alocação residencial e comercial para não onerar demais o setor. Outro ponto importante quando a gente fala de reforma no setor imobiliário é o creditamento. Quem pode se creditar? Locação de temporada pode tomar crédito. Agora, quem usa o serviço não pode tomar crédito e quem adquire o serviço de hotelaria também não pode apropriar crédito. Então, vejam, quem tem muitos imóveis locados pelo Airbnb, pelo Booking, vai conseguir tomar crédito de tudo aquilo que serve para a atividade. Então, poxa, eu comprei aqui produto de limpeza, paguei aqui uma pessoa para limpar o local, né? Paguei também uma contabilidade, então tudo isso ele vai poder se creditar. Lembrando que o crédito, ele é sobre questões associadas diretamente com o bem ou com o serviço. Se for um bem de uso pessoal, não tem direito a creditamento. E essa é uma regra que serve para basicamente quando a gente fala da nova sistemática, tá? Então, não vão dar direito a crédito, bens de uso e consumo pessoal, né? Então, aquele que é propriamente dito, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui meus Airbnbs e eu quero colocar alguma obra, não sei, vamos supor, eu comprei lá a Mona Lisa. Quero colocar num Airbnb para enfim, aumentar a minha receita e tudo mais. A legislação me diz que é um uso e consumo pessoal propriamente dito e o valor que eu gastar nessa obra eu não posso tomar o crédito, né? Aqueles bens e serviços que são produzidos e fornecidos de forma gratuita, um valor inferior de mercado, né? Ao próprio contribuinte, quando tem sócio, acionista, administrador, empregado dos contribuintes, cônjuges, companheiros, também não entra na regra de creditamento. E aqui é importante eu trazer isso para vocês, porque na locação, muitas vezes a gente tem copropriedades, né? E daí
você quer fornecer de forma gratuita o serviço de hospedagem para alguém que é teu sócio, ou até para um parente, e quer se creditar do valor, não pode, tá? Então, aqui é um ponto importante para eu trazer para vocês, tá? Então, locação por temporada vai poder tomar crédito. Um ponto muito interessante também aqui, quando a gente fala de tributação de locações, é que a fazenda poderá apurar o valor de referência com base na estimativa do valor do mercado. Vejam, a gente ainda não sabe quais os critérios a fazenda vai tomar para fazer essa estimativa de valor de mercado. Não sabemos ainda se ela vai adotar a planta genérica de valores, se ela vai ter algum outro critério de avaliação desses bens. Isso não se sabe ainda. A gente só vai saber quando vier a regulamentação, e a regulamentação ainda não veio. A questão que fica é, e aqui eu chamo a atenção de todos, o maior problema de ter uma abertura logo na legislação complementar sobre a fazenda poder apurar o valor de referência é questões como, será que vai ter abertura para o contribuinte impugnar? Eu espero que sim, tal como acontece hoje com o ITCMD e avaliação contraditória, o TBI, que a gente consegue impugnar, né? Então, é um ponto de atenção para acompanharmos quando vier essa regulamentação, porque o valor de referência é muito importante, tá? Antes de entrar na tributação da compra e venda, pessoal, eu vou falar da inscrição CIB. A inscrição CIB, ela vai ser basicamente um CPF dos imóveis, tá? Então, todo imóvel vai ter um CPF vinculado e esse CPF, ele consta obrigatoriamente em todos os documentos relativos à obra de construção civil que são expedidos pelo município. Ele vai dar direito a emitir uma certidão negativa de débitos. Uma coisa interessante é que o comitê gestor e a Receita Federal vão poder estabelecer obrigações acessórias de interesse da administração em cima desse CIB. Esse CIB também vai contemplar o número do cadastro da obra nas aquisições de bens e serviços utilizados na obra de construção civil que forem destinados e, principalmente, o IBS-CBS, quando o contribuinte for emitir essa nota fiscal e for fazer as declarações, ele deverá informar o CIB, né? E esse CIB deverá estar vinculado a um CNPJ ou um CPF específico. E aqui, inclusive, para incorporação, parcelamento do solo, tá? Então, todos os imóveis vão ter esse CIB. Qual que é a maior questão? Viu-se muito nas redes sociais comentários de que esse CIB ele atrelaria ao IPTU, que o IPTU passaria a ter outro valor por causa do CIB, enfim, IPTU, tributo municipal. A gente está falando de IBS, CBS, que estão ali, a IBS tudo bem no nível municipal, estadual, federal, o CBS também, mas uma coisa, outra coisa. A gente não tem na legislação hoje nada dizendo que esse CIB vai se vincular ao IPTU e que vai ter implicações, nem o valor de referência, tá? Então, esse é um adendo importante. Outro adendo importante, quando nós consultamos o site da Sinter, que foi aberto pelo governo federal, que inclusive eu sugiro fortemente que todos entrem para ver como que é esse site e para se habituar já. Então, no CIB, vai dizer ali que o SINTER é o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, criado para possibilitar a gestão do território brasileiro, integrando os dados. Um ponto interessante aqui é que está nas entrelinhas que esse CIB, ele deve ser uma atualização feita pelos municípios, que os municípios, em conjunto com os cartórios, vão fazer colocar cada CIB para cada imóvel, eles vão fazer esse registro. Só que o que ninguém está falando é que, se chegar o regulamento do IBS-CBS, começar a ter a obrigatoriedade de fato de eu recolher esses tributos, e o meu imóvel não estiver com CIB, quem vai ter que correr atrás do CIB será eu, o contribuinte. E ninguém está falando nisso. Tem em alguns sites, se eu não me engano, não lembro se é no Sinter ou algum comunicado da própria Receita Federal a respeito do CIB, que consta lá que se o imóvel não estiver com esse cadastro registrado, o contribuinte é que terá que ir atrás. Então, esse é um outro problema que eu espero que o regulamento venha para resolver, porque eu fico pensando no custo de conformidade que isso vai ter para os contribuintes.
né? Então, nós aqui temos um conhecimento, nós sabemos como ir na prefeitura e como solicitar, como ir atrás dos dados. Agora, se eu tenho um contribuinte que é mais simples, mais humilde, que tem lá suas locações, conseguiu investir, mas que não entende muito bem de como o sistema funciona, como é que vai ser para ir atrás dessa informação, né? Então, fique esse adendo aqui para não perdermos de vista. Então, ficar de olho aí na regulamentação. A compra e venda de imóvel, por sua vez, visto tudo isso, ela também tem várias questõezinhas aqui. As principais, o contribuinte regular, pessoa física. E aqui a gente tem também as mesmas duas regras que nós temos na locação, com algumas distinções, é claro. Então, se no ano anterior, regra retrovisor, no ano 2025, eu vender 4 ou mais imóveis distintos, que são detidos há menos de 5 anos contados da aquisição, ou se eu vender 2 ou mais imóveis que eu mesma construí nos 5 anos anteriores à data da venda, eu vou ser contribuinte do IBS-CBS sobre o valor dessas alienações. Agora, se por acaso eu recebi um imóvel por meação, doação ou herança, o prazo vai ser contado a partir da aquisição pelo viúvo, falecido ou doador. Então, esse é um aspecto importante, porque a venda do imóvel não é só aquele que eu adquiro, propriamente dito, né, que eu adquiri nos últimos 5 anos, mas aqueles que eu adquiri por meação, doação ou herança. Tá? No próprio ano, que é a regra atual, vigente para 2026, a regra do ano corrente, se eu vender 4 ou mais imóveis distintos, eu já sou contribuinte regular. Ou se eu vender 2 ou mais imóveis construídos por mim mesma nos 5 anos anteriores à data da venda, eu também vou ser contribuinte já nesse ano, automaticamente. Tá? Aqui é importante fazer também um adendo de que a atividade econômica ou habitualidade existe sem atingir o limite. Tá? Então, eu vendi 4 ou mais imóveis distintos. Se eu fiz isso uma vez na vida, uma vez em 2026, eu sou contribuinte do IBS-CBS sobre essas operações. Quem deve recolher o IBS-CBS na compra e venda de imóveis? Alienante, o cedente, instituidor ou transmitente dos direitos reais, entre eles a cessão, o ato oneroso, e o adquirente por adjudicação, remissão, arrematação e leilão judicial. Tá? O que vai gerar o dever de alguém recolher esse IBS-CBS é na alienação, cessão ou ato oneroso e o ato de adjudicação, remissão ou arrematação, dentro daquelas regras do contribuinte regular também. Agora, a formação da base de cálculo é algo que merece atenção, porque é uma regrinha que comporta algumas questões. Então, a regra geral vai ser eu pegar o valor da operação, menos o redutor social e menos o redutor de ajuste. Vejam que legal que o legislador fez aqui. Se na locação a gente só tinha o redutor social, agora a gente tem também um redutor de ajuste, o que é muito justo, diga-se de passagem. Então, o redutor de ajuste, ele é o cálculo do valor inicial do imóvel para fins IBS-CBS. Então, é o preço que eu comprei o imóvel somado a encargos e ao IPCA. Então, vamos supor que eu comprei um imóvel por R$500 mil e vou vender, sei lá, por R$800 mil. O valor que eu tenho que recolher lá na frente de IBS-CBS, eu vou ter que pegar esses R$500 mil que eu comprei o imóvel, atualizar pelo IPCA e diminuir ele do valor da minha operação. E junto a isso, incluir o redutor social. Então, quais são os redutores que a gente tem? Para bem imóvel residencial que é novo, a gente tem um redutor de R$100 mil. Agora, quando a gente fala de lote residencial, a gente tem um redutor de R$30 mil. Aqui é importante duas questões. Esse redutor social é até o limite do valor da base de cálculo após a dedução do redutor de ajuste. Então, eu vou pegar o valor da minha operação, estou vendendo por R$800 mil, pegar o meu redutor de ajuste, eu paguei R$500 mil, atualizei pelo IPCA, o resultado disso eu vou diminuir desses R$800 mil. E daí, eu vou aplicar sobre esse resultado o valor de ajuste. Então, é sobre essa formação de base de cálculo que a gente vai ter o IBS-CBS. Agora, outro ponto é que no loteamento por contrato de parceria, o redutor é aplicado proporcionalmente à operação de cada parceiro. Aqui também eu vou abrir um parênteses que vale tanto para compra e venda quanto para locação. Sempre que nós tivermos uma operação com parceiros, com coproprietários, a gente vai dividir, cada um vai recolher aquilo que lhe for cabível. Tá? Então, muitas pessoas, quando surgiu a reforma tributária, pensaram, poxa,
eu tenho 6 imóveis locados que ultrapassam lá 300 mil no ano, então eu vou jogar essa receita para minha esposa. Não é bem assim, né? Então a esposa vai ter que constar nas matrículas como proprietária, para daí a gente conseguir dividir. Tá? Então, tem esse aspecto importante. Um outro fator interessante também desse redutor de ajuste é que ele vai ficar vinculado a cada imóvel de propriedade do contribuinte que está sujeito ao regime regular a partir de 2027. Tá? Então, essa regrinha aqui de redutores de cálculo também, quando começar a obrigatoriedade, a gente vai ter esse redutor de ajuste. Agora, vocês me perguntam, tudo bem, a formação da base de cálculo comporta valor da operação menos redutor de social menos redutor de ajuste. O que é o valor da operação? Vai ser tudo que é cobrado pelo vendedor. Então, a gente vai incluir o valor da venda, acréscimo decorrente do ajuste cobrado pelo vendedor, descontos concedidos sob condição pelo vendedor, que devem ser subtraídos, a atualização monetária, quando constar em contrato, né? Então, aquele saldo credor do preço, juros e variações monetárias e demais importâncias cobradas ou recebidas como valor da operação, inclusive seguros e taxas. Então, tudo isso vai compor o valor da operação, sobre o qual a gente aplica aqueles 2 redutores que eu mencionei há pouco. Na compra e venda, a gente também tem o valor de referência. Novamente, aqui eu chamo a atenção para a questão do poder público poder apurar esse valor de mercado, né, que nós acreditamos que poderá ser impugnado, mas a gente depende da regulamentação para cravar a questão. O valor de referência tem perspectiva de ser divulgado no Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, lá no SINTER, será estimado para todos os bens imóveis que integrarem o CIB, e vai ser atualizado anualmente. E aqui eu mencionei anteriormente que a gente não tem nenhuma previsão desse valor de referência ser usado na IPTU, porque na IPTU a gente tem uma outra logística, mas nada impede que futuramente a gente tenha essa alteração para a tristeza da nação, né? Que eu vou abrir um pouco mais para vocês em relação ao redutor de ajuste. O redutor de ajuste, quando a gente pensa nele, a gente tem que observar o seguinte: o valor de aquisição, o que vai ser o meu valor de ajuste? Então, eu tenho o meu valor da operação, que inclui tudo aquilo que eu mencionei para vocês, e eu vou ter também a composição do meu redutor de ajuste. Então, eu vou considerar o valor de aquisição atualizado pelo IPCA, eu vou considerar o ITBI, pago na aquisição, atualizado pelo IPCA, o laudêmio incidente na aquisição, atualizado pelo IPCA, a contrapartida de ordem urbanística e ambiental que foram pagas ou entregues ao ente público, também vou considerar. Então, aqui, o valor inicial dessa operação toda que eu tenho de compra e venda, eu vou ter que observar 3 regrinhas. Imóveis que sejam da minha propriedade até dezembro de 2026, o meu valor de aquisição vai ser ou o valor de aquisição mais IPCA ou o valor de referência. Agora, aqueles imóveis que estavam em construção até dezembro de 2026, o valor que eu vou colocar aqui para ser um redutor de ajuste é o valor de aquisição do terreno mais IPCA, mais o valor dos bens e serviços que possam ser contabilizados como custo de produção ou despesa direta de construção ou comercialização. E tudo isso deve ser comprovado. Então, como eu disse para vocês, a gente não tem só uma nova sistemática de tributação, a gente tem uma nova mentalidade de relações negociais e principalmente de gestão de coisas, vou colocar assim, né? Então, tudo que eu conseguir ter de custo de produção, despesas que são diretamente ligadas à construção ou comercialização, eu tenho que ter a comprovação. Agora, se eu não tenho nenhum imóvel que foi propriedade minha até dezembro de 2026, e eu não construí nenhum imóvel até dezembro de 2026, a gente vai entrar na regrinha do valor da aquisição, que é basicamente a alienação a prazo inferior a 3 anos contada da data de aquisição por contribuinte no regime regular de IBS-CBS, e quando o alienante não comprova o recolhimento do IR, ganho de capital e do ITBI, tá certo? Então, esse é um ponto de importância quando a gente fala do redutor de ajuste. Aqui também eu abro um novo parênteses para falar que se em dezembro de 2026, desse ano, o contribuinte não optar pela fixação do redutor de ajuste, ele vai poder calcular esse redutor de ajuste com base na estimativa de mercado do bem imóvel. Isso vai ter um procedimento específico, mas que
só no regulamento. No entanto, a legislação deixa claro para a gente que, olha, em que pese eu não tenho essa regulamentação da fórmula de utilização do redutor de ajuste, isso não vai impedir a utilização. Aqui me parece que, em que pese a gente tem uma exceção na legislação a respeito da regulamentação, eu entendo que talvez a gente precise aí de alguma norma infralegal, alguma instrução, alguma questão que direcione os contribuintes, porque aqui tem o risco de eu aplicar um redutor de ajuste que eu acho adequado e depois o fisco vem e faz um lançamento de ofício, né, um lançamento complementar. Principalmente porque, se eu colocar um valor de aquisição que não esteja condizente com o valor de mercado ou que não mereça fé, aqui é uma abertura para fiscalização, né? Então, é um ponto de atenção em relação ao cálculo para o redutor de ajuste. Então, para finalizar, quando que eu constituo o redutor de ajuste? Eu tenho que analisar se eu já possuí a propriedade ou se estava em construção em dezembro de 2026, e se na data de aquisição do bem imóvel de não contribuinte no regime regular do IBS-CBS. Para compra e venda, assim como na locação, a gente vai ter uma redução de alíquota também. Então, ao invés de eu aplicar sobre todos esses valores uma alíquota de 28%, uma alíquota cheia, a gente vai ter uma redução de 50%. Então, ao invés de recolher 28%, 14%. Para isso, eu gostaria de encerrar aqui a minha apresentação, agradecer a atenção de todos e lembrar de algumas regrinhas fundamentais aqui. Novamente, nota fiscal de serviço. Ainda não temos regulamento, então não está em exigência. A gente tem um ato conjunto do comitê com a Receita Federal falando isso, então não há obrigatoriedade no momento. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, o tributo é do locador. Quando a gente falar em locação, qualquer que seja, é do proprietário. Então, é o proprietário que deverá providenciar logo mais a nota fiscal de serviço e não repassar isso para as imobiliárias, salvo se essa imobiliária quiser abraçar esse serviço, quiser cobrar por isso. E, principalmente, atenção para os contratos. Tá? Porque em que pese a gente tem a legislação tributária muito bem consolidada, colocando quem é o responsável pelo recolhimento, o responsável pelas obrigações acessórias, a gente precisa trazer isso em contrato para evitar maiores questões, principalmente com as imobiliárias. Então, colocar que o responsável pelo recolhimento do IBS-CBS vai ser o proprietário, ou, eventualmente, se houver um ajuste, vai ser a imobiliária com o aceite do proprietário. Então, esse é um ponto muito importante. Um outro ponto importante é lembrar do creditamento. Então, tudo que eu usar para o meu serviço de locação, tudo que eu usar na minha, vamos supor, construção civil, na venda do meu imóvel, tudo aquilo que agregar, eu vou poder me creditar. E nesse creditamento não é só importante ter consciência daquilo que pode ser creditado, mas principalmente atenção a quem está no Simples Nacional para ver se a pessoa vai seguir a nova sistemática ou se ela vai permanecer na que ela estava. Aqui é até um ponto importante de discussão, porque entre um prestador de serviço que está no Simples Nacional e optou pelo IBS-CBS pode gerar crédito, e entre outro prestador de serviço que não entrou na sistemática e continua no Simples, só que sem poder tomar crédito e, enfim, ser objeto também de creditamento, quem que vocês acham que as empresas vão escolher? Obviamente que elas vão escolher aqueles que lhe darão crédito, porque é uma forma de você compensar essa tributação. Então, atenção para esse aspecto também. Dito isso, colocado esses pontos essenciais, sempre que formos falar de tributação, 4 perguntas são essenciais ao meu ver. Quantos imóveis a pessoa possui? Quanto ganha por mês com esses imóveis? Tem coproprietários? Eu divido esses imóveis, essa receita com cônjuge ou outras pessoas? E que tipo de locação eu estou falando? E talvez uma quinta pergunta: que créditos eu posso tomar? Ou a pessoa pode tomar? Então, a gente tem 5 perguntas essenciais. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos. Essa exposição, ela foi uma exposição resumida. Normalmente, eu levo aí em torno de 6 horas para poder fazer todo o contorno da tributação no setor imobiliário, mas eu trouxe aqui os principais aspectos para vocês, e aspectos que são interessantes, né, como a alíquota, a formação de base de cálculo. Eu sei que a questão dos redutores
redutor de ajuste, redutor social, principalmente redutor de ajuste, quando a gente fala de compra e venda, ele é mais complicado. Estamos todos aprendendo como vai ser, como eu disse, não temos regulamento ainda para saber como vai ser direito, né? A gente está contando aí com atualizações em conta-gotas da Receita Federal. Então, tem muitos aspectos para tomarmos atenção, para discutirmos, e principalmente muitos aspectos para repassar para nossos clientes, para repassar para nossos conhecidos, parentes, enfim, para que todo mundo consiga se readequar, né? Então, vamos com calma nisso. Tudo bem, professora Nádia, muito obrigado. Foi uma aula resumida, como você disse, mas intensa, hein? Porque foi muita informação, aprendi muito aqui. Muito obrigado. Nós vamos encerrar por hoje. Eu agradeço uma vez mais à professora Nádia. Muito obrigado pela disponibilidade, né, pela atenção em preparar para a gente essa apresentação, pelo seu esforço de falar aqui conosco e nos ensinar. Eu agradeço a todos. Obrigada, professor. Obrigado, pessoal. Muito obrigado e até.